Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sabia Não. Meu nome é Max e a gente vai dar mais uma dica sobre construção civil. Fica que vai valer a pena. Hoje nós vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre como assentar régua. O que é régua? Réguas são revestimentos cerâmicos de porcelanato ou cerâmica comum em formato retangular. A gente tem essa daqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Que imita madeira. Algumas imitam madeira, outras imitam pedra e assim por diante, tá? Então, essas peças aqui a gente chama de régua. Então, como é que assenta a régua? Nesse caso aqui, pessoal, vocês vão ver que essa peça é uma peça de cerâmica comum, tá? Mas o que a gente vai explicar aqui serve tanto para cerâmica comum quanto para porcelanato. O que você vai fazer? Basicamente, pessoal, você vai fazer o mesmo que você faria numa cerâmica convencional, tá? Você vai passar a dupla camada, você vai passar argamassa, como vocês estão vendo aqui, e depois vai passar na peça no sentido contrário, tá? É importante também você higienizar a peça, lógico, né? Você limpar, tirar esse engolve aqui. No caso dessa daqui, a gente ainda vai limpar ela. Aí você limpa ela, aplica a argamassa no sentido contrário que está sendo aplicado na parede, ou no caso aqui no chão, e depois você coloca ela onde você quer e vai acomodando ela com o martelo. Só que uma dica e uma das diferenças, ou da diferença principal que tem da régua para os outros revestimentos, é que como todo revestimento cerâmico, ela tem empeno. Algumas peças cerâmicas têm mais, outras têm menos, algumas têm tão pouco que nem dá para perceber, mas todas têm um pouco de empeno. Só que o que acontece? No caso da régua, como ela tem esse formato retangular, o empeno dela normalmente aparece mais. Então o que eu tenho que fazer? Você vai ver a orientação do fabricante. Ou seja, na hora que você for fazer o traspasse das peças, você vai ver quanto que ele orienta você a fazer. Se você põe ela alinhado, não tem problema. Porque o que acontece? Se você põe uma do lado da outra, o empeno, que normalmente fica no meio, ele vai ficar alinhado. Então, naturalmente, você, se usar o espaçador nivelador, você não vai ter problema. Agora, se você for fazer o traspasse, como a gente está fazendo aqui, aí você tem que seguir a orientação do fabricante. Então, cada fabricante, cada tipo de cerâmica, porcelanato, em régua, eles vão ter um tipo de traspasse máximo. No caso dessa peça aqui, o traspasse dela é só 15%. Para evitar o quê? Para evitar que o empeno dela fique visível. Ou seja, que quando você, depois que você assentar a peça, você consiga perceber que tem uma peça mais alta que a outra. Então o que você vai fazer? Você vai seguir o que o fabricante pede. Se é 15%, 15%. Se é 20%, 20%. Se é 30%, 30% e assim por diante. Tá? Aqui vocês vão ver, pessoal, aqui, tá vendo? Ó? Não tem empeno, sabe? Tem um empeno, mas a gente disfarçou o empeno. Outra dica, pessoal, eu vejo algumas pessoas colocar muito espaçador nivelador, não precisa. É só 3, tá? Você vai colocar 2, um em cada extremidade, ali próximo, né? Mais ou menos 8, 10 centímetros do fim da peça, e você vai colocar outro no centro. É só isso, pessoal. Não precisa nem encher de espaçador, não. Tá? É desperdício, é gasto à toa. 3 espaçadores já são suficientes, por mais empeno que a peça tenha. Essa aqui, por exemplo, como a gente mostrou para vocês, é uma peça de cerâmica convencional. Então ela tem bastante empeno. Não sei se dá para ver no vídeo, mas ela tem bastante empeno. Mas mesmo assim, 3 já são suficientes. Então não precisa colocar muito não. Viu? A gente espera que essa dica aí tenha ajudado vocês. Se tiver alguma sugestão para o canal, ou se quiser que a gente faça algum vídeo de algum assunto, fala para a gente. E deixa aí nos comentários se você gostou da dica ou não. E compartilhe esse vídeo com pessoas que mexem com construção, que você conhece, que gostam de construção, que vão construir. Tá legal? A gente vai indo lá e até a próxima.